situações. Então, boa tarde mais uma vez, quem está aqui. E nós estamos aqui no nosso estudo online de tema livre. Até já vimos conversando há pouco aqui sobre o tema que preparei para hoje, que nós de tempos em tempos retornamos aqui, que é um assunto de como praticar essa visão, o que o curso nos ensina, como praticar isso, como ser práticos em meio a um conflito, ou que atitude tomar em meio aos comportamentos. Então, hoje quero lançar um olhar sobre isso, para nós vermos juntos, e desde já convido a todos vocês, a quem estiver ouvindo também, a nós nos voltarmos para a nossa mente, para nossos pensamentos e elevarmos a nossa disponibilidade de aprendizado ao Espírito Santo, para que Ele nos dê discernimento, nos conduza, guie nossos pensamentos, de forma a que possamos reconhecer nós mesmos, nós reconhecermos a diferenciação entre os pensamentos de correção do Espírito Santo e os pensamentos de culpa do ego. O Espírito Santo nos ensina a discernir entre eles, a separar entre eles, de modo a que venhamos a escolher a favor da paz, a favor da verdade do nosso ser. E com isso nós estamos com a nossa mente voltada ao Espírito Santo e prontos para permitirmos que Ele nos conduza aqui, de modo a que nós possamos ser verdadeiramente honestos conosco mesmos e nos voltarmos para o que é nosso real interesse, não aquele que o fervor da emoção, quando nós estamos no conflito, nos leva a tomar. Num conflito, a emoção que vem do conflito, ela já é um efeito do próprio conflito, mas nós não somos essa emoção. Essa emoção, ela é apenas um efeito secundário daquilo que nós escolhemos na mente. Nós escolhemos mal quando qualquer coisa externa nos afeta. Então, como que nós podemos nos reportar, ou como que podemos, que atitude que nós podemos ter no meio de um conflito, para que nós possamos nos voltar novamente para a correção, ao invés de darmos realidade a isso que os sentimentos, quando você está no conflito e se dá realidade a ele, nos trazem. Todos nós sabemos que esses sentimentos que vêm do ego, eles nos machucam, nos ferem, por mais que dentro do conflito nós possamos aparentemente sair vitoriosos, a derrota sempre é certa, porque não há paz nisso. Não há paz em ser o vencedor no conflito, não há paz em ser o perdedor, não há paz em virar as costas para o conflito, mas mentalmente continuar dentro dele. Tipo assim, usar de um artifício de fuga. Então, a fuga não dá paz, o ataque não dá paz, a derrota não dá paz, a vitória não dá paz. Mas existe um modo de nós tomarmos uma atitude, de fazer algo para que nós voltemos na nossa mente a paz. No final, nós vamos ver que tudo isso que nós vamos ver hoje não deixa de ser o perdão.
o perdão que o Espírito Santo nos ensina. Mas para sermos práticos, e eu já falei algumas outras vezes nesse tema, mas é muito importante nós, de tempos em tempos, retornarmos a isso para fortalecermos dentro de nós, porque se nós não nos fortalecermos, se nós não praticarmos isso, o próprio efeito natural do conflito dentro do mundo acaba levando a melhor, acaba convencendo a nós, como tomadores de decisão, de que as coisas externas podem nos afetar, ou de que nós temos alguma razão para estarmos transtornados. Nas lições, as primeiras lições do ano, para quem está acompanhando o início do ano, está vendo perfeitamente que o quanto na nossa mente equivocada, que se identifica dentro do mundo e acredita nessa realidade, o quanto é essa mente que dá o poder das coisas nos afetarem. Então, o primeiro passo que nós temos quando estamos no meio de um conflito é dar-se conta de que se está num conflito. Isso é o primeiro passo. Se nós estamos em meio a um conflito, reagindo a ele no piloto automático, sem sequer o discernimento de nos apercebermos que estamos fazendo isso, então não há como voltar ao perdão. Não há como dar abertura ao Espírito Santo, porque eu já tornei o conflito real, eu já embarquei nele e estou dando realidade. Aí já não há mais o que fazer, o Espírito Santo simplesmente não foi convidado para entrar nessa mente, e ele tem que aguardar até que a mente esteja pronta para se abrir para ele, para correção. Então, a primeira disciplina mental, a primeira coisa que precisamos praticar é tornar-nos cientes de quanto estamos num conflito. Parece pouca coisa, parece até uma besteira dizer isso, porque como se nós não soubéssemos que estamos num conflito. Mas é muito diferente estar no calor do conflito, no calor da emoção que vem do conflito, do que estar cientes de que estou sentindo, de que estou tendo essa reação do calor ao conflito. Porque ser o próprio calor dentro do conflito é estar totalmente adormecido na mente, dar realidade a ele, e aí não tem o que fazer. Mas se eu tomo a ciência de que estou conflitada, essa parte que tomou consciência, é isso que nós chamamos de tomador de decisões. Então, há uma diferenciação enorme entre ser aquele que está conflitado e aquele que percebe que está vindo esse sentimento desse conflito para si mesmo. Então, aquele que está ciente que está no conflito, ciente de que está vivendo isso, esse tem possibilidade de voltar na mente e escolher. É esse que está ciente de que está no conflito que pode pensar diferente. É esse que pode voltar ao Espírito Santo. Então, o segredo, como nós sempre temos dito, não é negar o efeito do conflito, não é dizer, não, eu sou estudante do curso, eu já entendi isso intelectualmente, eu não estou sentindo isso. Isso é a negação. É dizer, sim, eu estou identificando que tem uma parte da minha mente que está sentindo isso. O meu coração, o meu investimento, nesse momento, está no conflito, porque estou tendo esta reação. Estou com medo, ou estou com raiva, ou estou... Seja lá a reação que for, que não seja paz, é conflito. Então, nós não negamos o conflito, admitir, sim, que é da nossa mente que produz esse efeito, mas agora olhar de volta
por um instante para esse próprio mal-estar, não para o conflito em si. O conflito é aquela coisa física, é aquela coisa comportamental, aquilo que está acontecendo e que a reação foi aquela onda de calor, aquela onda de raiva, aquela onda de medo, seja lá qual for a reação. Então, não negar esse efeito, mas olhar de volta, não para o acontecimento em si, se é uma notícia ruim que aconteceu, ou se é uma escassez que bateu, não importa. Não olhar para a aparente causa, mas olhar para o conflito por um instante e reconhecer que esse sentimento que aparentemente surgiu desse conflito, ele já estava na mente. Eu já tinha conhecimento dele. Eu já criei ele, eu já fiz ele anteriormente, ou eu não poderia experienciá-lo por esse acontecimento que está vindo. Então, isso é fundamental. Saber que aqui, esse sentimento, ele é aparentemente, alguém me traz uma notícia contrária daquilo que eu estava esperando receber, e agora eu tenho uma reação negativa com isso, eu me sinto mal porque não aconteceu o que eu queria. O sentimento que esse mal-estar, ele aparentemente dentro do sonho, dentro da mente adormecida, parece que ele veio através desse acontecimento. Mas ele não surgiu desse acontecimento. Esse acontecimento só foi uma válvula de escape que trouxe ele à consciência. Esse sentimento, ele nasceu antes. A mente, que é inconsciente, ela já estava com ele. Ela já teve essa reação antes, e agora esse sentimento, esse sentimento que veio de um conflito físico, esse conflito, ele só veio para testemunhar o desejo de tornar real esse mal-estar que já estava lá na mente, que estava escondido. Então, quando nós nos fracionamos da mente e nós identificamos com consciências individuais e fugimos da mente, na verdade, nós não nos separamos da mente, só deixamos de estar cientes da mente. Mas o conflito, o sentimento que a mente sente, ele continua existindo. E a forma dele, de vez em quando, vir a nós, é através de situações cotidianas que vêm aqui para nos tirar a paz. Então, o primeiro passo para liberar é não negar que estamos conflitados, e sim olhar de volta para esse sentimento que estamos sentindo, sabendo que esse mesmo sentimento já estava na mente, e é desse sentimento, primeiro, é disso que a expiação vem para nos salvar. É disso que nós precisamos de corrigir. Não do conflito em si. O conflito em si, nós vamos reagir ou pelo ego, se nós, como eu disse lá no começo, se nós nos identificarmos imediatamente só com aquela reação natural de um ser separado aqui, nós vamos nos identificar com o ego. Ou, graças à mente já treinada, nós damos um instante de um passo para trás, e antes mesmo de termos uma reação ao ocorrido, basta um instante de consciência disso que foi trazido agora. Basta um instante de consciência diante do cenário, de estar ciente que o cenário está aqui apenas para confirmar uma crença da mente, apenas para servir de testemunho do desejo da mente, que assim como pela primeira vez que pensou separação,
ainda está tentando confirmar essa separação. Então, nós precisamos estar cientes, estar com a mente treinada para que, quando vem o conflito, há um instante entre a reação ao conflito e o próprio conflito. E se nós treinarmos a mente para, nesse único instante, voltarmos a nossa mente para a coração, para o Espírito Santo, a mente corrigida, ela vai permitir que as coisas dentro do conflito, as coisas físicas, as coisas comportamentais do conflito, agora estejam ao encargo não mais da projeção do ego, da culpa, que veio aqui para testemunhar a separação de Deus, e sim que elas venham a testemunhar o efeito do perdão, o efeito da expiação. E é por isso que não se pede ao Espírito Santo para solucionar as coisas que estão acontecendo no cenário, como Jesus nos orienta. Mas ele nos orienta também para nós pedirmos a correção da nossa mente, que está identificado uma parte insana e que está culpada por acreditar que separou-se de Deus e está projetando esse cenário todo. Então, nada há lá fora. Então, o que o Espírito Santo pode nos dar? Ele pode nos dar lucidez, de modo a que a mente certa nossa, a mente do Espírito Santo, onde está Jesus e todas as mentes corrigidas, elas possam orientar as coisas sem importância dentro do cenário, e isso permite que, por efeito secundário a essa atitude de entregar-se para o Espírito Santo, que os milagres venham a corrigir isso que havia sido feito como testemunha de separação. E ao invés de gerar aquele temor todo, ou aquele calorão de raiva, de medo, de escassez, seja o que for o conflito, nós podemos simplesmente permitir que a bênção do Espírito Santo, da mentalidade corrigida, venha, e através dos milagres nós vemos coisas realmente que aqui no mundo nós chamaríamos de milagroso, que é o efeito daquilo que havia sido projetado para nos tirar a paz, simplesmente se dissolver e não mais nos perturbar. Pelo contrário, trazer testemunhas de correção, testemunhas de cura da mente, tanto na nossa mente como quem está diante de nós. E isso para isso tudo vir a nós, basta uma abertura ao Espírito Santo, porque, e essa abertura é quando nós nos tornamos o tomador de decisões, quando nós nos apercebemos de que estamos nos identificando com esse sentimento que sabemos que as coisas conflitadas do mundo nos trazem, e simplesmente estar ciente disso e permitir que o Espírito Santo venha trazendo a visão de Cristo. O Espírito Santo traz testemunhos da unicidade ao invés dos testemunhos de separação. Porque todo conflito, ele é testemunho de uma única coisa, de que a realidade da separação é a realidade da separação, que a separação é real, que nós, de fato, nos separamos de Deus, então nós estamos certos, Deus está errado. E mais do que errado, Deus é o culpado por permitir que nós erramos, como nós vínhamos conversando antes de iniciar
aqui o nosso estudo, nós informalmente estávamos conversando nisso. Então, uma mente culpada, ela só é culpada porque ela realmente acredita na separação, mas o Espírito Santo, ele traz as testemunhas da união. Primeiro, dentro aqui do cenário, onde aquilo que veio para nos ferir já não nos fere mais. E já o efeito disso na nossa mente é que nós nos identificamos com a mente certa, com o estado de graça do Espírito Santo. E o efeito desse deslocamento de fé, porque porque se nós vemos o mundo culpado, é porque a nossa fé ela está colocada na culpa. A nossa fé está colocada na mente que acredita na separação. A nossa fé, ela se coloca dentro da mentalidade do ego, e aí ela manifesta essa projeção, esse sentimento. Mas quando nós, cientes de que a nossa fé que está deslocada para uma insanidade, para uma culpa, nós permitimos agora deslocar a fé do Espírito Santo. Nada mais do que isso precisamos fazer. A partir do momento que nós deslocamos a nossa fé para o Espírito Santo, é o Espírito Santo que vai nos trazer a visão de Cristo, que aqui no sonho vê a expiação em lugar da separação, em lugar da culpa. Então, o Espírito Santo, ele vai nos trazer ele vai nos trazer aquilo que está além da nossa mente, aquilo que é verdadeiro. O ego também diz que o efeito é verdadeiro e ele tem testemunhas para isso, mas nós não somos isso que recebe esses testemunhos. Então, a guinada, ou a volta da nossa mente é sabermos que nós não somos esse ser que está testemunhando isso que o ego está nos trazendo. Nós somos aquele que decide ou se identificar com isso que o ego está trazendo, ou nós simplesmente nos voltamos para a correção, para o Espírito Santo, e aí sim, os milagres vêm para corrigir todos os efeitos daquilo que o ego nos trouxe. E isso é o perdão. Então, isso é o efeito do perdão. E esse perdão é um tesouro que vale a pena realmente cultivar, porque todas as coisas pormenores dentro do mundo estão contidas nesse perdão. Como Jesus fala aqui na canção da oração, gosto muito dessa, da oração verdadeira, lá no parágrafo 4, no 4 diz, quando nós nos voltamos a Deus, ele diz assim, o que poderia ser a sua resposta, a resposta de Deus, exceto que te lembres dele? Então, quando nós, dentro do conflito, por um instante, nós nos apercebemos que estamos conflitados, mas se estamos no conflito, essa mentalidade que está conflitada não é a nossa realidade e podemos voltar para o Espírito Santo. E por isso, voltamos a mente para o Espírito Santo, o que poderia ser a resposta de Deus se não se lembrar de Deus? E mais, ele diz, isso pode ser negociado a favor de um conselho sem importância sobre um problema que tem a duração de um instante. Isso são todos os conflitos do mundo. A descrição perfeita deles são problemas que têm a duração de um instante e pedir a correção desse problema é pedir um conselho sem importância, porque tem a duração de um segundo. Então, nós trocaríamos a consciência de lembrarmos de Deus
do Cristo que nós somos, ao invés de pedir por um conselho, por um benefício para esse ser separado que nem sequer é real, e por isso que segue aqui, Deus só responde a favor da eternidade. Então, Deus não responde a favor de corrigir um pequeno problema aqui e outro problema lá. Mas, ainda assim, todas as pequenas respostas estão contidas nisso. Então, ainda assim, todas as pequenas respostas estão contidas nessa mentalidade corrigida. Por isso que o perdão que o Espírito Santo nos ensina é tão diferente de todo o perdão que o mundo nos ensina, que o ego tem como conceito de perdão. Porque o conceito do perdão do mundo, ele, em primeiro lugar, torna real aquilo que deve ser perdoado, primeiro lhe dá realidade para depois desfazê-lo. Quando nós sabemos que aquilo que nós tornamos real não é mais passível de ser desfeito, porque todo poder nos é dado. Se nós damos realidade a algo, mesmo que não seja verdadeiro, enquanto nós dermos realidade, tal será a nossa experiência, para nós será verdadeiro. Então, se nós quisermos dizer que temos um problema e que o Espírito Santo precisa responder a um conflito comportamental, físico, aqui dentro do sonho, porque nós estamos em falta nele, nós estamos pedindo um conselho para um conflito sem importância, que tem a duração de um instante. Não que o Espírito Santo não poderia nos oferecer isso. Pelo contrário, ele até nos oferece isso, mas de forma de efeito automático, de efeito secundário, por efeito colateral, de nós irmos diretamente na causa, na raiz, que é a nossa crença de separação, e levamos isso ao Espírito Santo quando nós voltamos para a mente certa e nos unimos em Deus. Quando estamos de volta à mente certa, não estamos mais separados de Deus. Se não estamos separados de Deus, o conflito anterior, aquele conflito comportamental, não pode mais causar efeitos na nossa mente, porque simplesmente a sua causa, que era testemunhar a separação, mas a mente agora não está mais em separação, não tem mais causa, e não existe efeito sem causa. Então, se não tem mais causa, a causa desapareceu, o efeito também desapareceu. E é assim que a nossa mente acessa ou volta a saber da paz, mesmo dentro daqueles instantes que aparentemente eram conturbados e traziam conflito. Então, este é o perdão que Jesus nos ensina, e é com ele que nós vamos corrigir a nossa mente que vê um mundo conflitado. É com essa mentalidade, é praticando isso, nos tornando, então, despertos no sentido de nós nos darmos conta de quando estamos em conflito, saber que esse conflito não foi causado por aquilo que aparentemente é a causa do conflito, mas que ele apenas ele emergiu da mente consciente por esse acontecimento aparentemente conflitado. E ele veio para fora pelo propósito do ego, para nos punir, e mais do que isso, para confirmar a separação e confirmar a nossa identidade como seres separados. Mas nós, como tomadores de decisão, aprendemos que podemos agora tomar uma outra decisão. Nós podemos escolher olhar de volta para esse conflito, não negar que sentimos isso, mas sim olhar de volta, reconhecendo que não foi esse
aparente acontecimento físico que trouxe esse conflito, o conflito apenas se manifestou, ele se tornou ciente para nós graças a esse acontecimento. Mas se não fosse esse acontecimento, esse conflito continuaria adormecido na mente inconsciente. E nós precisamos nos liberar desse conflito. Nós precisamos da cura, porque esse conflito é efeito de uma mente que acredita que se separou de Deus. E é disso que precisamos ser curados. E quando nós nos voltamos ao Espírito Santo, é o Espírito Santo que, trazendo de volta para nós a lembrança da mente certa, nos provando que nós ainda estamos em meio ao amor de Deus, que nós nunca nos separamos e que o nosso irmão também faz parte do amor de Deus. Então, nessa luz do conhecimento, não há conflito, não há separação. E quando nós, por um instante, nós voltamos para essa mentalidade, para aceitar a isso, nós nem sequer precisamos mais fazer nada dentro do mundo, por conta própria, para solucionar aquele conflito, porque no comportamento as coisas ainda têm que ser feitas, seja sonho ou não, ainda precisamos dar uma resposta. Mas já não somos mais nós que somos a resposta, mas o Espírito Santo em nós. Ele nos dá os pensamentos que precisamos ter, de modo a sermos assertivos na resposta, principalmente em forma de pensamento, ou se precisar dizer alguma coisa em forma de palavras também, ou em ação, mas isso por efeito natural de aceitarmos de volta a condição na qual a paz vem a nós. E a condição é nós, como tomadores de decisão, nós, como ser que tem uma experiência de parecer estar no mundo, mas que pode também escolher voltar-se para dentro da mente e saber que está sonhando aqui. E o Espírito Santo, ele faz por nós o caminho da expiação. Ele sabe como corrigir a nossa mente, quais pensamentos nos dar e como trazer de volta a fé na certeza de que nós ainda estamos em Deus. Isso é função dele, e ele nos dá tão logo nós nos abrimos para ele. E nós nos abrimos para ele, deslocando a nossa fé do ego, tirando a nossa fé naquilo que o ego dizia que era certo. O ego diz que é certo as coisas comportamentais que acontecem dentro do sonho aqui, dual, e que nos causa medo, nos causa constrangimento, nos causa, enfim, nos tira a paz. Quando nós deslocamos a nossa fé dessas coisas e colocamos ela no Espírito Santo e passamos um instante nos sentindo amados em Deus, nos sentimos confortados dentro da luz do amor de Deus. E todo o universo está dentro dessa luz de Deus. Aquilo que dentro do sonho aparentemente são as coisas que ainda precisam de coração aqui, o Espírito Santo cuida dessas coisas. Os milagres não têm nem sequer existência no céu, porque não há falta. Os milagres foram feitos para suprir uma falta dentro aqui do sonho. E os milagres vêm para responder aos acontecimentos que causaram o conflito. Então, esse é o perdão, é sobre isso que eu queria falar hoje, e já falei outras vezes, e de tempos em tempos retornamos a isso para reforçar, porque essa é a nossa jornada. Nós queremos voltar a estarmos cientes da paz, porque é a paz que é a antessala de Deus. É a paz na nossa mente que permite que o próprio Pai dê o último passo no sentido de nos elevar da condição da nossa mente que se percebe
e para perceber ela é pequena, ela é separada, de volta ao conhecimento. E o conhecimento é a integridade, é o céu, é o Cristo. O Pai faz essa transferência, esse último passo. Mas para isso, nós precisamos preencher as condições e a condição é a paz. E a forma da paz vir a nós não é através de resolvendo o mundo, resolvendo os conflitos, e sim mudando a nossa mente a respeito dos conflitos, permitindo que o Espírito Santo nos prove e comprove de que não há nenhuma razão para nós estarmos conflitados, porque mesmo aqui, nesse sonho insano, os milagres vêm para cobrir aquilo que faltava a nós. E isso é verdadeiro. Todos que já praticaram o perdão sabem do que estou falando e sabem que isso é real. E é isso que eu queria trazer hoje. E a Miriam, até nós estávamos conversando enquanto aguardávamos, o pessoal nos deu um testemunho de perdão do quanto isso tudo realmente é assim, na Miriam. Tínhamos comentado isso antes aqui de iniciar a aula. Então, como se a gente não tiver muito presente, né, com a mente realmente com o Espírito Santo, a gente mesmo faz as armadilhas para a gente. Então, eu citei um exemplo que eu estava fora do país e eu entreguei a minha bolsa para o meu marido, entreguei o meu celular para o meu marido por preguiça de carregar, então eu entreguei tudo para ele. E tinha muita gente lá nesse local, e nesse momento eu me perdi dele. Eu fiquei olhando, contemplando as coisas e me perdi dele. Quando eu olhei, cadê ele? Então veio o medo, veio a ansiedade, porque eu estava num lugar desconhecido, eu estava sozinha, veio aquele monte de sentimentos. Se eu não parasse para olhar para esse sentimento, né, poderia ainda complicar mais ainda a situação. E aí, na hora eu pensei, né? Eu já sei como solucionar isso. Me lembrei de tudo, corrigi meu equívoco de pensamento, né? Mas, ao mesmo tempo, eu pensei, da próxima vez, eu vou ficar com a minha bolsa, eu vou ficar com o meu celular, ou seja, eu já vou, para não ter necessidade de passar por essa situação. Então, eu já posso, antes da situação acontecer, que é igual a Ing falou, se quebra um copo e esse copo me dá raiva, eu fico ansiosa porque eu quebrei o copo. Não, eu fiz o copo quebrável, né? E agora eu fiz ele quebrar, justamente para quê? Para ficar na mentalidade de que eu sou um ser, eu sou isso, existe um copo, existe essa situação, existe, sabe, confirmando a separação. No final, tudo é para confirmar a separação. Então, a gente também pode ajudar a gente mesmo, né? A gente pode facilitar para que essas ocasiões... É a mesma coisa. Esses dias eu estava conversando com a minha mãe e falei para ela, mãe, ela anda muito depressa, então ela bate aqui, bate ali, bate aqui. Mãe, anda devagar, não precisa de pressa. Então ela bate aqui, bate ali, bate aqui. Aí sai sangue, aí ela chora, aí ela fica com raiva, vem aquele monte de sentimento, né? E a gente pode já colocar a mente corrigida, né? Pedir ao Espírito Santo que ele esteja presente na nossa mente, para que isso não acontecerá, não está acontecendo nada. Nem eu estou aqui, não tem ninguém aqui, não tem ela ali, não tem situação, não, né? Então, é isso que a gente estava comentando antes de começar a aula. Isso, inclusive o que você não reportou agora, nesse momento, por isso que eu só vou acrescentar aqui, no momento que lá de ficar sem a bolsa, só de dar-se conta
de que o conflito estava anteriormente da mente que tinha esse propósito, o próprio Espírito Santo já corrige, já vai. Ele sabe que no comportamento você ainda teria que se encontrar com seu esposo. Então, não é nem uma questão de precisar de celular ou não. Ele sabe como orientar essas coisas sem importância delas acontecerem. E não foi isso que aconteceu, não, né? E Acabou. justamente quando a gente Então, corrige, independente de dizer para ele que eu tenho que ter um celular, independente de nada. o Mas quando a gente efeito da correção da mente, ela traz uma solução. e quando a gente corrige esse conflito na mente, esse equívoco, né? Você acalma assim, eu acalmei, quando eu olhei assim lá longe, ele estava vindo, naturalmente. Ele nem percebeu que Eu até me atreveria a dizer que no conflito você não teria visto ele vindo. não teria visto, não teria, porque eu fiquei cega, né? A gente fica cega, né? É isso. Isso, justamente para dar razão ao conflito. Mas se não há razão ao conflito, não há razão para não ver. E aí o Espírito Santo pode demonstrar ele. Isso. Obrigada, Obrigada. Ingrid. A Iraci também levantou a mão. Queria só perguntar para a Miriam, que você já falou parte, né? Qual foi a atitude sua real quando você se viu perdida, perdida dele? Foi nesse exato instante em que você sentiu que aquilo ali era uma armação do ego? Foi nesse instante? Como é que foi, assim, de Então, fato ali? Estou perdida. Nossa, cadê? Meu marido sumiu. Estou sem celular, estou sem bolsa. Essa foi a primeira coisa. Estou desesperada, estou sozinha. E aí? é isso. E são armadilhas que a gente mesmo faz para poder confirmar que realmente eu estou perdida, que eu estou sozinha, que eu estou, que Nossa Senhora, o que, que vai acontecer? Então são armadilhas que a gente precisa de estar ali com a mente, com o Espírito Santo na mente, para que nesse momento a gente não faça nada. Não precisa fazer nada. É só lembrar que não tem nada acontecendo. Não existe, é impossível qualquer situação deixar o Filho de Deus desequilibrado. É impossível, não existe isso. E aí a gente vai acalmando, e o resto, como eles falam, né? O Espírito Santo faz, o resto vai acontecendo e vai ficando tudo bem, né? Independente de nada. Eu não tenho que preocupar se eu vou ver ele ou se eu vou pegar um táxi e vou lá onde eu estou, sabe? Não precisa de eu preocupar, as coisas vão acontecendo naturalmente e a paz vem. E a paz vindo é o Espírito Santo que vai, né, conduzir o resto, né? Independente do Repetindo, que vai então, acontecer. Então, Miriam, a sua atitude na hora que você se viu perdida foi você disse lembrar, o Filho de Deus não sofre, é isso que você falou, é isso? Essa foi sua atitude? Eu olhei primeiro para o que eu estava sentindo, muito medo, desespero. Ai, por que que eu fiz isso? Por que que eu fui dar minha bolsa? Por que que eu deixei meu celular? Por que que eu fiquei sem isso? Por que que eu fiquei sem aquilo? Esse foi o meu primeiro passo, né? Isso. Quando eu me vi desse jeito, nesse imbróglio, como se diz, eu voltei a mente, corrige, Espírito Santo, essa mente equivocada, esse pensamento equivocado. Não tem nada acontecendo aqui. Está tudo certo. Está tudo certo. Foi eu que fiz tudo isso, de entregar minha bolsa, de mas também eu também posso agora pedir a mente corrigida, né? Corrigir esse equívoco. E aí a paz vem. E isso é com tudo, né? Tudo Ah, na vida. obrigada, Miriam. Obrigada pelo exemplo. Nós estamos aqui na interação. Mais alguém gostaria de comentar ou alguma pergunta, ou algum testemunho? Não? Então, vou encerrando aqui a nossa gravação, nosso estudo. Gratidão a Deus por nos dar o seu Espírito Santo
por termos por onde despertar desse sonho. Toda a gratidão a isso. Deixa eu ver, eu acho que a Iracina levantou a mão. De novo, levantei, Ingrid. Sim, ainda está em tempo. Não Antes do desliguei fechar, a apagar gravação. das luzes. É o seguinte, no caso da Miriam, imagina que eu esteja do lado da Miriam Uhum, e vejo a Miriam nesse desespero lá perdida. uhum. O que eu faria do lado da Miriam, vendo que a Miriam não tem esse conhecimento? Qual era a minha atitude ao lado da Miriam? Você já tem esse conhecimento, porque se você está ao lado da Miriam, você a conhece, o teu ego te levaria a, entre aspas, se tornar solidário a ela, a ter dó dela, ou a procurar a solução também aqui dentro do mundo. O ego levaria a isso. Mas se a Miriam está dormindo na mente, não está ciente, e você está ciente, você vê essa projeção, e você está ao lado dela, vivenciando ela não é mais da Miriam, ela é tua. Porque você está vivenciando, você pode fazer a mesma coisa que ela fez. Reconhecer que isso que a amiga está representando ali tem o propósito do ego de dar testemunho à separação, mas que isso não faz sentido, que você pode voltar à mente do Espírito Santo para ele corrigir a tua mentalidade sobre o que você está testemunhando pelo ego, porque você quer os testemunhos da verdade. Então, isso corrige a mente, porque é sempre no nível da mente da unicidade que nós nos separamos, e é no nível da mente da unicidade que a correção é feita. E isso traria o mesmo resultado, de independente do que estaria acontecendo, os efeitos dessa correção na mente. Você não se veria mais separada, nem da Miriam, nem do esposo, e isso permitiria que o efeito dos milagres, o milagre é a mudança da mente, mas o efeito disso faria com que a Miriam também abrisse os olhos e, dentro do sonho, e visse o marido chegando com a bolsa. Se Ótimo, não precisaria falar ela nada com estivesse ela. dormindo, não precisa falar nada para ela, porque você faz em nome dela, reconhecendo-se ser a mesma mente. Mesmamente. A mesma mente. Isso não é uma correção de ser separado para ser separado. É uma correção da mente, e a mente é uma só. Ótimo. Eu passei por uma situação dessa hoje. Ainda assim. Aí, por isso que eu peguei o pedacinho do gancho aí da Miriam, mas é claro que eu não fiquei calada, né? Eu falei, né? Aí deu ruim. Muito Por bom. isso que nós Obrigada. estamos numa sala de aula, aprendendo a reconhecer o nosso verdadeiro interesse. E nosso verdadeiro interesse é aprender a não dar realidade ao ego, a responder nele por ele, e sim a tomar consciência da nossa mente e nós nos reportarmos à mente certa, permitindo que o Espírito Santo responda por nós. E tentar, no caso ali, despertar a Miriam, olha, não é isso, não dá certo, né? Não Dá dá certo. certo. Foi o Porque que daí é aconteceu. separador, você não está vendo ela na tua mente, sendo ela é o mesmo ser que você. Você estaria decretando a separação. Ótimo. E isso é nível do pensamento, gente. No comportamento, nós somos inspirados a fazer o que tiver que fazer. Uhum. Tá ótimo. Gratidão, Miriam. Oi, gratidão, Obrigada. Ing e Miriam. Bom, vou encerrando então aqui. Obrigada pelas colaborações e uma ótima tarde. Gratidão a Deus pelo Espírito.